Apocalipse 3, 10 vai dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Pode se assentar. João, ele provavelmente um dos principais últimos apóstolos vivos, ele vai estar dando continuidade ao que os outros apóstolos estavam fazendo. Em Mateus 24, Lucas 21, os discípulos vão estar alvoroçados, querendo mostrar a estrutura do templo. E Jesus vai profetizar algo que iria acontecer em breve, naquele momento, naquela geração. Ele falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. O templo seria destruído. E também Jesus vai falar com seus discípulos, antes de morrer, que convém que um que ali estava permaneceria vivo até ver o reino dos céus chegar. E o templo vai ser destruído no ano 70. Roma vai destruir o templo de Jerusalém. Vai devastar tudo. Mas no ano 95, o apóstolo João, o último dos principais apóstolos ainda vivo, vai ficar preso durante 12 meses numa ilha chamada Patmos. E ele vai ser usado por Deus para mandar uma carta às 7 igrejas fundadas por Paulo, da Ásia Menor. As 7 igrejas de Apocalipse são 7 igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo. E com cada uma, Jesus vai tratar de uma maneira cultural, de uma maneira política, de uma maneira que cada região pudesse entender. E essa carta, ela é muito especial, porque ela vai falar de perseverança, ela vai falar de persistência, ela vai falar de como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Guardou a palavra da paciência, ele também vai guardar. E João, ele revoltado com o que aconteceu algumas décadas atrás, no ano 70, no ano 95 ele vai escrever essa carta aos poucos sobreviventes que tinham na Ásia Menor. A igreja estava passando um momento muito delicado, perseguição física e apostasia. Era um tempo, ao mesmo tempo, algumas estavam se enriquecendo facilmente, mas estavam deixando primeiro o amor. Estavam inchando, mas não estava avivando. Porque nem tudo que funciona, Deus está naquilo. Moisés toca na rocha com força, mata a sede do povo, mas não era aquilo que Deus queria. Nem tudo que está funcionando, às vezes Deus está aprovando. Às vezes é na dor, às vezes é na dificuldade, às vezes é na tribulação do tempo presente, Romanos 8,18. Às vezes é naquilo que parece que não tem jeito, que está vivendo de novo, não sei porque que eu estou falando isso. Mas é nesse momento que vai acontecer o que o verso 11 vai falar. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus vai fazer João lembrar de Mateus 25, as virgens prudentes.
Algumas tinham azeite em reserva, guardaram o que tinham, para que quando o noivo chegasse, ninguém roubasse o direito de se encontrar com ele. No momento de tribulação, Paulo também vai falar de uma coisa especial, porque para mim tenho por certo que as tribulações do tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou no passado, Adão. Mas essa criação espera a manifestação dos filhos de Deus. É a última geração, a última era da igreja sobre a terra, a geração da última trombeta, a geração do último toque, a geração que vai ter ouvido. Jesus, a Bíblia, o Eterno, ele vai falar muito de uma palavra em hebraico chamado Shema. Ouve. Quem tem ouvidos, ouça. Ouve, ó Israel. Já reparou que a orelha tem o formato de um feto? E Jesus vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós não nos alimentamos pela visão, e sim pela audição. Aqui é a janela da alma, mas aqui entra o alimento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer para a igreja. Uma geração que tem sido muito visionária, mas não tem sido uma geração que tem ouvido. Nós escutamos, a pastora falou e confirmou, muitas das vezes eu ouço, ou melhor, eu escuto, mas não ouço. E Deus quer uma geração que esteja com os ouvidos atentos, porque antes de todo o olho ver, voltando, uma trombeta será tocada. Antes de ver, será ouvido. Às vezes a gente quer ver algo acontecer, mas Deus está falando e a gente não está escutando. João e Paulo, eles vão falar de coisas em comum. Paciência, perseverança em meio a um tempo de tribulação. A tribulação, ela lembra de algo, um maquinário que tinha em Roma, que sempre espremia com força a oliva, até sair o azeite mais puro. Era a primeira remessa, não era o puro. Segunda remessa ainda não era o puro, apertava mais com força. Na terceira saiu o azeite mais forte, que era usado para se manter a lamparina da menorá acesa. Enquanto a chama da lamparina era acesa, simbolizava que a presença, o Espírito do Eterno estava naquele local. Há um processo antes de um propósito. E muitas das vezes aperta na primeira, dói na primeira, dói na segunda, mas na terceira que vai vir o propósito. Não espere tocar na rocha com força, por causa da ansiedade pela resposta. Moisés, querendo, ansioso por uma provisão, uma resposta, bateu com tanta força, matou a naquilo. Deus não estava aprovando aquilo que Moisés fez. Não queira dar um jeitinho naquilo que Deus está falando, apenas me ouça. Uma trombeta está sendo tocada na nossa geração. Uma trombeta está sendo tocada. Paulo vai dizer em uma de suas cartas, e ele voltará ao som da última trombeta, são 7, e ele voltará ao toque da última.
um clamor na nossa geração. Há um propósito na nossa geração. Nós temos ouvido muitos escândalos no meio gospel. Nós temos visto que Pedro também vai falar que nos últimos tempos fariam de nós negócio com palavras fictícias. Mas há uma geração do altar também. Não apenas uma geração de banquete, mas uma geração do altar. Falando em tribulação, a gente vai lembrar de Jó. Homem justo, temente, mas os seus filhos eram apenas uma geração do banquete. E quando veio a provação, morreram. Para Deus trazer a geração do altar, a geração do banquete tem que morrer. Porque é uma geração que só quer o que o reino quer propor, mas não é uma geração que quer servir ao reino. É chegado um tempo onde não temos mais tempo. A agenda global, o mundo já está com pressa. Tudo já está preparado para a volta do Senhor. Pedro vai dizer que nós podemos apressar essa vinda. Todas as coisas serão acrescentadas, mas nós precisamos buscar primeiramente esse reino. Tem coisas que acontecem que às vezes a gente não entende por que aconteceu ou o que está acontecendo. Mas faz parte de um grande plano, porque o caminho do eterno é maior do que o nosso. Os pensamentos do eterno são maiores do que o nosso. Às vezes dói, machuca, sangra, mas só se cura uma ferida raspando, doendo. E até ela ser cicatrizada vai doer, vai sangrar. Mas depois a gente nem se lembra mais o porquê que se machucou. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. O noivo está à porta. E a igreja precisa se preparar para esse casamento. A igreja precisa se preparar. Deus tem levantado profetas que falem a verdade. Tragam consolo para pessoas que estão sofrendo de depressão e ansiedade, que é o mal do século. Uma geração frágil, uma geração ferida. Somos 99% de uma geração desviada dentro da igreja. Porque pior do que o filho pródigo não é aquele que saiu, é o que estava distante do pai, dentro da casa do pai. Ainda ficou com inveja quando o irmão voltou. Pior pródigo não é o físico, é o pródigo de coração. Está dentro, no corpo, mas o coração está longe. Por isso que dentro desse contexto também, muitos dirão naquele grande dia: Senhor, Senhor, em teu nome preguei, em teu nome expulsei demônios, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Guardar a palavra da paciência é ajudar uns aos outros. Porque nós estamos em guerra e o inimigo não está brincando. Está atacando a todo momento, porque ele sabe que ali tem algo que vai acontecer, que vai acabar com ele. Ele quer atacar no psicológico, ele quer atacar no emocional, ele quer atacar nos planos. Mas aquele que perseverar, guardar essa palavra, será guardado também. Um toque está sendo pronunciado na nossa geração. É uma geração que experimentou grandes avivamentos, grandes moveres nos últimos 15 anos, mas temos vivido a pior apostasia da igreja.
É uma hora alguém está cantando, gravando CD, arrastando multidões e daqui a pouco um escândalo terrível. A mídia social tem revelado muitas máscaras, mas há uma geração que não se corrompeu. Ainda há aqueles que não se dobraram a Baal dentro do contexto da pregação. Paciência, perseverança. Como a irmã também falou, o céu não é nosso destino, é nossa origem. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós não somos daqui. A gente olha para o céu, às vezes de noite estrelado, sente uma estranha saudade, né? É porque o nosso inconsciente sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai voltar. E um dia toda dor, toda lágrima, todo sofrimento será passado. Toda experiência negativa passada aqui foi só uma escola, foi só um curso, foi só um pacote para cumprir a missão. Porque o que mais importa não é o que estamos vivendo agora aqui, mas é a eternidade que nos espera. Nós somos da eternidade. A eternidade está dentro de nós. A ciência, segundo a física quântica, fala que mesmo a conexão que há no universo, há dentro de cada ser humano, em cada neurônio. O olho é como se fosse uma galáxia. Essa bola preta, menina dos olhos, como se fosse um buraco negro. A física quântica vai dizer que nós somos parte de todo o universo. E a Bíblia também vai dizer isso. Porque nele nos movemos, existimos e habitamos. Vale a pena perseverar. Vale a pena não desistir. Um avivamento silencioso está por vir. É um avivamento diferente. Nós vivemos muito avivamento com línguas estranhas, sentindo a presença muito forte. Mas o avivamento que está para chegar é um avivamento de perseverança. Nós vivemos a pandemia. Muitos deixaram o coração se esfriar. E eu vou dizer algo aqui da parte do Eterno. Algo está por vir. Eu poderia dizer aqui algo motivacional, mas o negócio vai piorar. O negócio vai apertar. Tem algo já preparado para o ano de 2025 que eu não posso falar, mas é algo muito sério. Para o ano de 2025, algo muito sério está para acontecer, que será muito mais delicado do que 2021. Nós precisamos nos preparar agora, guardar o que tens, guardar o azeite em reserva, porque a gente vai precisar. A gente vai precisar manter essa lamparina acesa. A gente vai precisar manter esse fogo aceso. Porque Jesus está voltando. E Ele pediu vigilância para sua noiva. Ele pediu que a sua noiva ficasse em vigilância. Porque seriam em tempos trabalhosos, como dores de parto, tempos de guerra, tempos de pestilências, tempos de coisas terríveis acontecendo. Mas o refrigério está por vir. Por isso o inimigo tem tentado atacar todo mundo que tem se levantado para fazer a obra do Senhor. Se eu fosse olhar com meus olhos carnais, teria chegado em casa deitado e misericórdia. Depois dava uma desculpa. Poxa, irmã, peguei no sono. Aí naquele grande dia, meu filho, lembra aquele dia que tu descansou? Porque sem luta não tem vitória.
Muitos querem o peso da glória, mas não querem o peso da cruz. Muitos querem a coroa de ouro, mas não suportaria a coroa de espinho. Muitos querem as vestes de honra, mas não querem a chicotada nas costas. Vale a pena perseverar, vale a pena persistir, vale a pena dizer: eu não vou desistir. Até Jesus, para cumprir o seu propósito na cruz, teve Simão Cirineu para ajudar a carregar a cruz. Ou seja, vai ter hora que vai pesar, mas vai ter sempre alguém para ajudar. Jesus, como um homem, ele estava carregando a cruz, está dentro do contexto da mensagem, e quando pensou que o negócio iria ficar complicado de carregar, alguém foi enviado pelo Eterno para ajudar a carregar aquela cruz. Se até Jesus teve ajuda, imagina nós. Vou abrir um parêntese, vou dizer algo aqui histórico. Na cultura judaica, existe a vinda de dois Messias, filho de Davi e filho de José, Ben Davi e Ben Yosef. O Ben Yosef, filho de José, ele representa aquele que lembra José do Egito, vendido por Judá, seu irmão, traído, mas ele volta como príncipe. E também o filho de Davi, o Ben, filho em hebraico, filho de Davi. Muitos naquela geração pensou que ele seria o líder político, filho de Davi. Muitos chamavam ele de filho de Davi. E Jesus, como um homem, ele poderia ser o filho de Davi ou o filho de José. Até o Getsemane, a gente vai ver um Jesus falando uma hora de reino e de morte, de vitória e de perda. E segundo essa tradição judaica, que crê que Jesus é o Messias, ele chega no Getsemane. Isso é um poema muito bonito. Ele chega no Getsemane aguardando uma resposta. Pedro estava com uma espada, um porte de arma da época. Tinha João, o diplomata, e Tiago, que mais tarde vai ser o líder da comunidade judaica messiânica em Jerusalém. Imagina comigo um Jesus, homem, humano, pensando: cara, vou chamar aqui estrategicamente, Judas está vindo o Sinédrio, está dentro do contexto de perseverança, e eu vou quebrar tudo, eu vou ser o filho de Davi. Imagina que o Eterno fale: não, filho, essa geração não está merecendo, você precisa morrer por ela. E imagina Jesus começando a suar sangue, começando a arrepiar e falando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus humano pensando: se possível, meu Pai, faz eu não passar por isso. Mas ele, movido pelo Espírito Santo, ele diz: todavia seja feita a sua vontade e não a minha. O que está faltando na nossa geração é: todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Foram 12 horas de sofrimento, de agonia, de dor e aflição. Mas agora olha onde Jesus está, assentado em um trono, governando. Morreu como um cordeiro, porque cordeiro que nasce em manjedoura, mas agora vai voltar como um leão. E se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Paulo vai falar: se com ele padecemos, com ele seremos honrados.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Persevere. Persista. Às vezes, tu tá garimpando, falta a última garimpada para pegar uma pedra rara, e às vezes desiste. Às vezes está naquele finalzinho, porque é no fundo do poço que se acha pedra preciosa. O fundo do poço não é o final, é o começo. Porque é no fundo do poço que se escava para extrair algo mais nobre, mais puro. Já estou terminando. Que sejamos essa geração que se coloca de pé diante de toda a tribulação, diante de toda a luta. O desânimo bate na porta. A ansiedade está batendo na porta. A depressão está batendo na porta. Mas Jesus também está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Que nós sejamos uma geração que seja espelho para os outros. Uma geração que vai fazer a sociedade entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Uma geração que vai ensinar. Uma geração que vai mostrar na prática como é vencer o dia mau.